2, versículo 16. Efésios 2, versículo 16. Efésios 2, 16 diz assim: assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte de cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes deles, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo meio do Espírito Santo. Você consegue ler mais uma vez comigo, 18? Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém? Hoje você tem acesso ao próprio Deus pelo que o Senhor fez naquela cruz há alguns milhões de anos atrás. O tema dessa mensagem é perdido, não encontrado. Você pode dizer isso comigo? Perdido, não encontrado. Quantos foram encontrados pelo Senhor? Você consegue se lembrar de como você era e como você é hoje, depois de ter sido encontrado? Mestre Alex deu alguns testemunhos aqui, né, mestre? E por muitas das vezes, eu me questionei, mestre Alex, tantos testemunhos maravilhosos que a gente ouve, né, de pessoas que foram encontradas pelo Senhor, e eu fiquei me perguntando, tia Célia, cadê meu testemunho? Meu testemunho é pura e simplesmente nascido e criado dentro da igreja, nunca desviei nem para a esquerda nem para a direita, vacilei em alguns momentos, mas nunca saí da presença do Senhor. Esse é meu testemunho. Fui encontrado bem cedinho, e assim que o Senhor me encontrou, realmente a minha vida foi transformada. Pregaram o evangelho para mim, sabe como, irmã? Bora para a igreja. Mas não entendo, tem que ir para a igreja. Às vezes é igual meu filho fala assim, de novo? Vambora, ensina no caminho, vambora. E eu fui encontrado, meus irmãos, desde muito cedo. E desde então a minha vida foi transformada. Eu fui encontrado. O Espírito Santo me encontrou e hoje eu falo do amor dele para toda e qualquer criatura. Nós temos exemplos maravilhosos de testemunhos, mas nós também não podemos desprezar o bom testemunho daquele que cresceu, viveu e nunca se afastou da presença do Senhor. Amém? Esse texto diz um pouco sobre o que é resultado da cruz. E o que é o resultado da cruz? Ele não é só pura e simplesmente uma atitude de Deus, alguém que se fez carne, viveu entre nós, morreu para nos salvar e foi preparar um lugar. Eu ouvi uma canção esses dias e a ministração ela fala sobre isso, que não é só um lugar onde ele foi preparar, mas sim quem está nesse lugar, é o próprio Cristo. E essa possibilidade que nós temos hoje é por intermédio da cruz. Por isso você não está perdido, você foi encontrado. Talvez a sua identidade tenha sido ferida ao longo dos anos, mas entenda que você não está perdido, você foi encontrado. O Cristo te encontrou por meio da cruz. Aquilo que ele fez há alguns anos atrás trouxe a você e a mim a possibilidade não só de um céu de glória, mas de viver num céu de glória com ele. Aleluia! O sacrifício vivo de Jesus naquela cruz não é para preparar somente o lugar, é sim, ruas de ouro, aleluia. Né? Nós caminharemos naquelas ruas em nome de Jesus, mas não é só a possibilidade de um lugar especificamente, mas a possibilidade de viver eternamente com Cristo, olhar nos olhos dele, ver a face do Cristo e dizer, valeu a pena ser encontrado. Valeu a pena se permitir, talvez, mudar a sua rota, mudar de direção, transformar os seus hábitos, transformar até mesmo as coisas que eram preciosas para a sua vida em favor de Cristo. Quantos aqui tem bons exemplos dentro de você mesmo, da sua casa, quando você foi encontrado
e você mudou totalmente o seu destino. A postura que você tinha, a fala que você tinha não existe mais, ela foi modificada. E o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse mistério aí, nesse rolo, como diz o Pedro. Agora, por causa de Cristo fez, temos todos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, ou seja, nós somos religados a Ele, como diz lá em Colossenses. A partir do momento que a cruz se fez necessária, se fez presente nas nossas vidas, o sangue vertido naquela cruz, ele nos religa, ele nos reconecta. Nós vemos ao longo da Bíblia, desde o Éden, o próprio Deus tentando se relacionar com o homem. E o que acontece? O próprio Deus se revela para o homem, ele se aproxima do homem, e quando ele se conecta, o que o povo faz? Desvia, muda o caminho, deixa de olhar para o próprio Deus. Foi assim lá no Egito. Quem lembra? Quando nós estávamos falando na EBD, sobre o Gênesis, foi incrível, maravilhoso, e nós aprendemos isso. Quando Moisés sobe ao monte para orar, quando ele desce, o que ele vê? Um bezerro de ouro, meu Deus. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Quem já ouviu essa expressão? Você já saiu do morro, mas o morro não saiu de você. Olha lá a roupinha que ele está usando. Olha o jeitinho que ele está falando. Saiu do morro, saiu da comunidade, mestre Alex, mas as mesmas atitudes tá ali, ó. Você não deixou você saiu daquele lugar, mas você não perdeu essa identidade. E assim acontece com aquele povo. Eles saem do Egito, estão em direção a uma terra prometida, mas a conexão que eles tinham com o Egito era tão grande que eles se desesperam. Moisés morreu. E agora? O Egito, ele tinha uma cultura, né, das imagens dos animais, com homem com cabeça de touro, cabeça de serpente. E eles viram essa necessidade de retornar ao Egito. Olha só que coisa interessante. Eles foram confrontados pelo próprio Deus, foram retirados daquele lugar com mão forte. E ainda assim, quando chegam no momento de dificuldade, de dúvida, e o que eles fazem? Retornam para o Egito em espírito. A mente deles retorna para o momento da aflição, onde eles eram escravos. E vê se não é assim comigo e contigo. Vê se isso não acontece com a gente. Nós lemos na Bíblia que não precisamos nos preocupar com o que vamos comer ou vestir, mas abate uma primeira adversidade na nossa porta e nós voltamos para onde? Para o Egito, para a escravidão. E qual seria essa escravidão, meu amigo? A incerteza, as nossas próprias forças, talvez seja para mim e para você uma escravidão. As nossas mãos e as atitudes que nós tomamos por nós mesmos pode ser sim a minha, a sua escravidão. A dependência de nós mesmos ou de alguém, um marido, uma esposa, um parente, um chefe, pode ser sim uma escravidão. A partir do momento que você tira os olhos do Senhor e a sua dependência não está mais na cruz, os seus olhos mudaram de direção. E mais uma vez, nós viramos as costas para Deus. Mais uma vez, nós tiramos os olhos dos montes, como nós conseguimos dizer, eu adoro esse texto. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós mudamos a nossa vista, e até mesmo pela preocupação, nós traçamos uma rota que nós mesmos construímos. E aonde nós vamos dar nisso? Desligados do Senhor. E não uma vez, de uma maneira geral, um povo, mas nós mesmos somos levados a isso, a ser desconectados. Em Cristo nós fomos religados, ressignificados, restaurados, justificados, comprados, até mesmo encontrados.
Colossenses 1:22 vai dizer agora, porém. Colossenses 1:22 diz, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, incorruptíveis e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Santos, incorruptíveis. A morte de Cristo, ele nos reconecta com Deus. Ela nos aproxima de Deus num afastamento que nós mesmos criamos. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus naquele dia, na cruz do Calvário, sem temer, sem verdadeiramente reclamar, ele poderia muito bem sair daquele lugar, mas ele entende o propósito que o Pai tinha sobre a vida dele, e ele diz, não, vou pagar esse preço. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E o próprio Deus, ali, carne, naquela cruz, sangrando, doendo, sentindo dores, sendo zombado, as pessoas zombavam dele, colocaram uma cruz de espinho. Olha aí o rei de Israel, com uma cruz de espinho que só causa dor, não tem libertação para ninguém. E ele sofre aquele momento, ele vive aquele desespero, a qual a carne dele sangra, a parte humana dele chora, para que nós possamos ter a possibilidade de nos religar com Deus mais uma vez. E quando você e eu, nós temos essa oportunidade, o que é que nós fazemos? Agarramos com todas as forças. Ou nós pensamos duas vezes, porque precisamos mudar muita coisa. Ah, mas o Espírito Santo, ele vai me ajudar, como diz aqui em Efésios. Vai sim, mas se você der ouvidos para ele. O Espírito Santo, ele diz, você que não ouve, o Espírito Santo grita e fala ao meu e ao seu coração, mas talvez eu e você não estamos ouvindo. Nós queremos muito bem ser ligados a Cristo para que nós possamos ter os livramentos necessários e o cuidado. Quem de nós conhecemos pessoas que falam assim, eu sou muito ligado com Deus, eu oro todo dia de manhã, falo com Ele, peço proteção, peço direção, digo para Ele, olha, cuida de mim, me levanto, e aí, faço tudo errado. Não agrado a Ele, não busco a Ele com sinceridade, apenas só quer as bênçãos, as promessas, a sua rica proteção. Qual de nós não conhecemos pessoas assim, que vivem totalmente ao contrário do que pedem a Deus? Pedem a Deus a proteção, a conexão e a direção, mas não vivem pela cruz. Não vivem pautados no Evangelho de Deus. Não negam a si mesmo e tomam sua cruz e sigam. Nós vemos aí hoje, nesses dias conturbados, pessoas consumidoras da fé. Buscam a Deus porque precisam de algo. Estão enfermos, estão entristecidos, foram muitas das vezes jogados de lado, mas não querem ser conectadas por Deus de uma maneira, concreta. Por quê? Tem que negar tanta coisa. Eu tenho que parar de fazer tanta coisa. Mas olha, eu quero te trazer uma palavra de esperança nessa noite. Todo o seu sacrifício, tudo aquilo que você faz em favor ao nome do Senhor, não é em vão. As coisas que você deixou para trás, elas vão trazer para você uma glória muito maior, algo que é eterno. Algo que não é passageiro, algo que não é momentâneo, algo que não só modifica você por fora, mas te modifica por dentro. Traz em nós uma identidade de alguém irrepreensível, santo, incorruptível. Como diz em Colossenses 1:22. Colossenses 1:17 vai dizer que ele é antes de todas as coisas, nele subsiste tudo.
Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele resistisse toda a plenitude. Nele se inicia todas as coisas. Nesse primeiro ponto eu quero destacar essa frase: nele subsiste todas as coisas. Nele reside, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. A plenitude é o próprio Cristo, ele é completo. Nele tudo que nós precisamos, tudo que nós existimos e necessitamos, até mesmo muito mais do que o ar que nós respiramos, tudo se encontra nele. Tudo começa em Cristo e a partir do momento que nós caminhamos com Cristo, tudo termina com Cristo. Nele subsiste toda a plenitude. Ele é completo e ele é suficiente. Cristo é suficiente não só para que você seja salvo, meu irmão. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas não é só isso. Além de que isso seja muita coisa, isso é muita coisa. É sim, é uma coisa extraordinária ser salvo por Ele, mas existe muito mais, é uma vida com Ele. Uma vida de experiência com Cristo, ao que nós não conseguimos nem mesmo aguentar. As coisas que nós vivemos com Ele, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas. Viver com Cristo na eternidade é uma realidade na minha e na sua vida, amém? Mas até que nós chegamos nesse ponto de sermos, resgatados desse mundo, ou até mesmo formos de forma natural, existe uma caminhada com Cristo. Existe um momento em que você tem acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Isso é extraordinário. O que Paulo destaca aqui é maravilhoso. Pelo mesmo Espírito, há uma conexão direta com Deus, a qual nós não precisamos de alguém, de forma humana, se achegar até essa pessoa e entregar alguma coisa para que ele entregue ao Senhor. Não, você tem acesso direto pelo mesmo Espírito. Isso é incrível. A sua identidade de encontrado te dá a possibilidade de uma conexão muito maior com Cristo. O que Jesus fez naquela cruz por nós nos dá esse passaporte vitalício de uma conexão com Deus extraordinária. Não perde essa oportunidade. Sai desse lugar de comodismo, sai desse lugar de que você foi frustrado, de que você foi, muitas das vezes, amassado por algumas situações. Ressurja, se reerga e entenda que há uma vida com uma conexão genuína com Jesus de uma maneira extraordinária. Que nem 1000 exemplos de pessoas vão poder se comparar àquilo que você pode ter diretamente com Deus. Nós vivemos em um mundo onde que todas as coisas são terceirizadas, até mesmo a espiritualidade de alguém, até mesmo as experiências. Quando nós vemos irmãos e irmãs aqui na frente sendo usados por Deus, falam em línguas, oram de uma maneira muito espiritual, profetizam, dão palavras de amor, palavras de consolo, ouvem a voz do Senhor e fala para a sua igreja aquilo que Deus quer. São profetas, isso é extraordinário. Mas nós não estamos tão acostumados com esse momento em que nós ouvimos através de outras pessoas e esquecemos que a nossa conexão com Deus, ela é real e ela se faz necessária. A gente se acostuma de ouvir da boca de profetas que nós vamos conseguir, que nós vamos alcançar, e esquecemos que fomos encontrados como esses profetas. E o que te impede de ter uma conexão genuína com Deus? Só você mesmo. Eu e você, irmão. É isso mesmo. Quando você chegar em casa ou estiver no banheiro, você olha no espelho e fala: é você mesmo. É você, sou eu.
Muitas das vezes eu chego na casa da minha tia, bato lá na porta de manhã cedo, ela já acorda. Ele tá dormindo muito, hein, missionária? Ela, nada. O Espírito Santo me acordou 3 horas da manhã. É sempre 3 horas, né? Engraçado, né? É sempre 3 horas da manhã. O Espírito Santo me acordou 3 horas da manhã. Tava orando, fiquei orando de joelho, dormi orando de joelho, acordei, deitei. Isso é uma conexão. Isso é algo que ninguém pode te roubar, meu irmão. Se é algo que nós podemos ter de graça, se é algo que nós podemos ter através da graça, não terceirize aquilo que você pode ter com Deus. Se talvez você nunca teve, examine nas Escrituras. Observe o que Paulo diz aqui em Efésios, que nós temos acesso pelo que Cristo fez no mesmo Espírito. Meu irmão, se você não for alcançado por esse texto aqui, precisa orar um pouquinho mais, porque olha que palavra gloriosa. Temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. É muito bom a gente sentar no banco de uma igreja, ouvirmos, pastor Diego, Maria Ângela, Maria Alice, Alex, homens e mulheres de Deus, tia Célia, homens e mulheres de Deus que sobem nesse altar e pregam uma palavra maravilhosa. Nós saímos daqui sacudidos, nós saímos daqui revigorados, nós saímos daqui maravilhados. Isso é muito bom, meu irmão. Mas e depois? Quando nós tivemos uma palavra aqui no domingo, dada pelo pastor Diego, nós rimos, nós nos alegramos, nós recebemos. E na segunda-feira, meu irmão, o que acontece comigo e contigo? Que nós passamos uma semana inteira e precisamos de mais um domingo para sentir a presença do Senhor. O que acontece comigo e contigo? Quando acaba o culto de domingo, você vai para casa todo feliz, com um sorrisão na boca, teu marido que não veio, pergunta o que aconteceu. Que palavra gloriosa que recebi nessa noite. Pastor Diego estava cheio, aleluia. Que homem de Deus, estava cheio. Aí chega na segunda-feira, você já não acorda com aquele mesmo brilho. Você já não acorda mais dando glória. Você acorda dando patada no seu marido, dando canelada, como diz o pastor Diego. Você já acorda sem o brilho do Espírito Santo. Que isso? É muito raso, meu irmão. É muito pouco. Estou dizendo para mim também, tá? Para mim. É muito pouco, Dudu. Você viver essa magia, essa coisa maravilhosa aqui. E na segunda-feira, simplesmente, o pote está vazio. Não sinto mais a presença. O Senhor não palestra comigo. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada com Deus? Não, contigo, bobão. Bobona. Comigo. Conosco. Eu sei que você estava esperando uma palavra. Meu Deus. Uma palavra de ânimo para a sua vida, que Deus vai te abençoar, que Ele vai mudar a tua história, que Ele vai te dar a bênção que você tanto veio pedir a Deus, depois de uma oração maravilhosa essa da Mariana. Senhor, é isso, é para isso que nós vemos, mas o que mais importa nas nossas vidas é muito mais do que Ele pode dar, é o que Ele já te deu. Será que isso importa de verdade? Desculpa falar dessa forma, mas será que isso importa de verdade? As bênçãos, as riquezas, as coisas desse mundo, você ser curado de uma enfermidade que talvez te leve à morte. O nosso amigo Paulinho, para os íntimos, ele diz o quê? Tá aqui, Filipenses 4:11. Digo isso não porque seja necessidade, porque aprendi a viver contente de todas as coisas. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto
de estar alimentado como de ter fome, tanto de terem abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A carta da alegria, né, Paulo? Onde é que ele estava? Preso. Dizem que Filipenses é a carta da alegria, né, Mestre Celeste? Estou certo? E onde é que ele escreveu essa carta aos Filipenses? Preso. E olha, abre um parênteses aí. Cadê o Kaique para abrir um parênteses para mim, igual na EBD? As prisões de antigamente, se você vê as prisões de hoje superlotadas, de forma deplorável que é, né? Isso é uma realidade no nosso Brasil. Imagina no tempo de Paulo. Imagina no tempo de Paulo. E a carta da alegria se torna um escape para todos nós, uma palavra de ânimo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E onde é que ele estava? Preso. Então, verdadeiramente isso não importa se você está vestido ou se as suas roupas estão poídas, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se a tua saúde está mais ou menos. Tudo que ele podia te dar e me dar, meu irmão, ele já te deu. Aleluia. O que vem depois é uma revelação do próprio Deus sobre nós. É aquilo que ele quer sim. Ele quer sim te abençoar. Ele quer sim intervir na sua vida com mão forte. Ele quer sim te dar a bênção que você tanto precisa. É claro que se estiver no coração dele, segundo o coração dele. Ele quer sim curar a sua vida, transformar a sua história. Mas o que ele podia te dar de melhor, meu amigo, ele já te deu. É isso aqui, ó. Ter acesso a ele pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. Talvez a sua identidade se feriu, a identidade de alguém que foi encontrado. E pelo vento forte e o balanço do barco, você foi jogado para fora. Mas hoje, eu quero te dizer que o mesmo Cristo que fez há vários anos atrás, ele faz aqui hoje, nessa noite. O preço do sacrifício de sangue, ele vale para hoje também. Aquilo que ele fez há muitos anos atrás e me deu e te trouxe essa possibilidade, ele não acabou naquele momento. Ele vale para hoje, vale para agora. Talvez, como eu falei, o balançar do barco te jogou para fora e os seus olhos não estão mais fixos no Rei. Talvez você está perdido, longe, distante, não sente mais a presença, não consegue mais se conectar com o Pai. Mas eu quero te dizer que ainda existe um Cristo que vem andando sobre as águas, move o natural, se transforma em sobrenatural para mim e para te encontrar nessa noite. Ainda existe um Cristo, meu irmão, que mexe com as estruturas do ser humano. Ainda existe um Cristo na minha e na sua vida que muda as estações do ano, que modifica as coisas. E ele vem andando sobre as águas, no mar revolto, no mar bravio, numa situação de caos. Ele transforma a minha e a sua situação em um lugar, em uma terra fértil, para que a minha e a sua intimidade seja restaurada com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Lá em Mateus 14, 22, vai relatar essa história. Jesus andando sobre as águas. Cadê? Quem é? Será que é um fantasma? Ainda tomam uma alfinetada de Jesus, né? Até quando vocês vão duvidar dessas coisas? Vocês estão andando comigo um tempão. Ei, que fantasma o quê? Sou eu, o Cristo, o Mestre, Rabone. É Ele que vem andando sobre as águas para me resgatar e te resgatar. Mas não só para te abençoar, como Ele quer te abençoar, mas te tirar desse comodismo, dessa frieza e dessa apatia a qual você se enfurnou, onde você
entrou nessa caverna de comodidade, talvez por vergonha, ou talvez até mesmo porque aconteceu, as coisas foram acontecendo e você entrou nesse lugar. Mas como diz a história do filho pródigo, lá em Lucas 15, o pai sempre espera de braços abertos. O filho pródigo vai embora com as suas próprias pernas, deseja a morte do próprio pai, mas quando esse vacilão volta, o pai estava esperando, de braços abertos, com um anel no dedo, uma túnica e sandália nos pés. O pai, ele não só modifica a situação dele, mas renova, traz de volta a identidade de filho. Ele traz a conexão, o abraço, e ele se ressignifica a vida do filho mais uma vez, em um só ato. O filho vai embora, ele vacila, peca, gasta o dinheiro todinho, ele muda a visão dele de mundo e acha que aquilo ali vai ser maravilhoso para a vida dele. Ele cai em si e volta. E quando ele volta, o pai, numa tacada só, ele retorna com a identidade, ressignifica a vida do filho e restaura a conexão. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite como filho pródigo, perdido, lançado à sorte. Mas eu quero te dizer, meu irmão, não há abismo tão profundo que as mãos do Senhor não possam te resgatar. Não há poço tão profundo que as mãos do Eterno não possam te salvar. Não há estação tão difícil, tão tenebrosa, tão fria, que as mãos do nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa te restaurar. Amém? Não existe nenhuma possibilidade de você continuar nesse lugar de comodismo ou até mesmo de insegurança. O próprio Deus, Ele pode te alcançar. Talvez, para finalizar, você esteja nesse momento vivendo essas situações aqui descritas na palavra do Senhor, porque às vezes até mesmo a vergonha te coloca nesse lugar. Às vezes você tem uma experiência com Deus e você fala um pouquinho mais alto e você fica com medo de alguém que está do seu lado te olhar ou até mesmo te encarar torto. Eu quero te dizer que o próprio Deus, Ele conhece o teu coração. E não é voz de profeta A ou profeta B que vai te tirar desse local de conexão com Deus. 1 Samuel 1,12 conta a história de uma mulher chamada Ana, que ela foi até o templo com seu marido e ela estava tão angustiada, mas tão angustiada, que ela começa a orar nas portas do templo com tanta angústia, mas com tanta fé, que o próprio sacerdote olha para ela e fala assim: mulher, até quando você vai viver bebendo vinho? Você parece uma mulher que está bêbada. E Ana diz assim: não, meu Senhor, não estou bêbada não, nem estou tomada de vinho, eu estou angustiada mesmo. Não pensa mal da tua serva não, eu estou angustiada, eu estou me lançando aos pés do Senhor. Eu estou verdadeiramente entregando aquilo que está no meu coração. Ele conhece e sonda o meu coração, mas eu estou externando, estou jogando para fora a minha intimidade com Ele. E o servo do Senhor olha para ela, o sacerdote diz assim: vai em paz, já deu tudo certo. A expressão do teu coração e a tua intimidade, aquilo que você propôs aqui, eu tenho certeza que o próprio Deus já recolheu as suas lágrimas. O próprio Deus já te levantou. O próprio Deus já segurou as suas mãos com mão forte, te trouxe para fora desse momento de angústia.
Então, como essa mulher fez aquele episódio, eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés e orar comigo nessa noite.